Livro de Jó, capítulo 26. Bildade havia terminado. 6 versículos. Inseto. Verme. E Jó respondeu. Mas não da forma que Bildade esperava. Não com mais defesa. Não com mais acusação. Com ironia. E depois, com algo que deixou todos em silêncio. Jó abriu com sarcasmo digno dos maiores poetas. Bildade, eu estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Cada linha gotejava ironia controlada. Que ajuda maravilhosa sua! Que consolo incrível para um homem fraco e sem forças! Que sabedoria generosa, desperdiçada em um ignorante como eu! Quem o inspirou? Porque certamente não foi Deus, que conhece a verdade sobre mim. Em 4 versículos, Jó demoliu o discurso de Bildade com mais eficiência do que qualquer argumento longo poderia fazer. Não havia como responder ao sarcasmo de Jó, porque era verdade embrulhada em cortesia falsa. E então abruptamente o tom mudou. Como se a ironia houvesse se esgotado e o que restasse fosse apenas o sublime. Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus o mundo dos mortos é aberto, não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Do sarcasmo ao cosmos, em uma virada. O mundo dos mortos, o lugar mais profundo, mais escondido, mais inacessível da criação. Deus o vê como se fosse transparente. Os mortos que lá habitam tremem, porque não há profundidade suficiente para escapar da visão divina, nem nas alturas, nem nas profundezas, nem no mundo dos vivos, nem no mundo dos mortos. E então veio a imagem mais extraordinária do capítulo. Deus estendeu o céu sobre o vazio, e suspendeu a terra por cima do nada. A terra suspensa sobre o nada, sem apoio visível, sem fundação, sem coluna embaixo, apenas a vontade e o poder de Deus mantendo tudo no lugar. Ele prende a água nas nuvens, e elas não se rasgam com o seu peso. As nuvens carregando oceanos de água sem se romper. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. O horizonte como obra divina. A linha onde o dia encontra a noite, desenhada por Deus como um artista traça um círculo. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Até as estruturas que sustentam a criação respondem ao Criador com temor. E então o hino chegou às batalhas cósmicas. Com o seu poder, Deus dominou o mar, com a sua inteligência derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu, e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Raabe, a serpente fugitiva. Nas cosmologias do Antigo Oriente Médio, a criação havia sido precedida por uma batalha contra os monstros do caos. Jó invocava essa linguagem para descrever um Deus que havia vencido não apenas batalhas humanas, mas as forças primordiais do caos. O mar que ameaçava engolir tudo, domado. O monstro que representava o caos, derrotado pela inteligência divina. O céu obscurecido, limpo pelo sopro de Deus. A serpente que fugia, alcançada pela mão de Deus. Não havia força na criação, visível ou invisível, natural ou sobrenatural, que escapasse ao poder do Senhor. E então, depois de tudo isso, veio a linha mais humilde e mais poderosa do capítulo. Mas essas coisas são apenas uma amostra. Um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Depois de descrever a terra suspensa sobre o nada, a água presa nas nuvens sem as rasgar, o horizonte desenhado por mão divina, as colunas do céu tremendo ao seu comando, o monstro do caos derrotado, a serpente alcançada. Depois de tudo isso, Jó disse, isso é apenas um sussurro, apenas um eco, apenas a beirada do seu manto. O que havíamos acabado de ler, toda aquela grandiosidade, era menos do que uma sombra do que Deus realmente era. Jó 26 nos deixa com algo raro na história da teologia, uma declaração de insuficiência radical diante de Deus. Não a insuficiência do ímpio, como os amigos pregavam. A insuficiência de toda a linguagem humana sobre Deus. Essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco. A terra sobre o nada. O céu sobre o vazio. As nuvens cheias sem se rasgar. O horizonte como linha desenhada. O monstro domado. A serpente morta.
Tudo isso, apenas um eco. E então a pergunta que fecha o capítulo: quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Ninguém, nem Jó, nem Bildade, nem Elifaz, nem Zofar, nem os teólogos de hoje, nem os místicos de ontem. O que conhecemos de Deus é real, mas é infinitamente menor do que o que Deus é, e talvez essa seja a postura mais honesta diante do sofrimento inexplicável. Não, eu sei por que isso aconteceu, como os amigos diziam. Mas o que eu conheço de Deus é apenas uma amostra. E mesmo assim, mesmo com esse eco fraco, sei que o meu defensor vive. Creia, Jesus te ama e ele vive.